Hoje você vai conhecer muita coisa interessante sobre o nosso corpo e saber por que os minerais são tão importantes para uma vida longa e saudável. Há cerca de 2.500 anos atrás, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: nós somos o que comemos, e acrescentava que o alimento deve ser o nosso primeiro remédio. Hoje, pouca gente segue esse conselho e quase ninguém sabe que um dos segredos de uma vida saudável, na verdade, está nos minerais que encontramos nos alimentos. Os minerais têm tudo a ver com a saúde. Eles participam da formação e principalmente do funcionamento do nosso corpo. Já se sabe que eles estão envolvidos na contração muscular, no transporte de oxigênio, na condução de impulsos nervosos, entre outras coisas. Mas talvez o mais relevante nessa história toda seja a participação em enzimas, que são substâncias que proporcionam as reações químicas no nosso organismo. E já se sabe que o nosso organismo funciona através dessas reações químicas. Então, se nós não tivermos bons níveis de minerais no nosso corpo, essas reações químicas vão acontecer em patamares mais baixos. Isso vai fazer com que o nosso organismo não tenha uma plenitude de funcionamento. E esta falta de plenitude de funcionamento abre portas para desarranjos e doenças. Existe uma tese defendida por vários pesquisadores do assunto que afirmam que a falta de minerais está lá na raiz de mais de 200 doenças. Eu poderia citar como exemplo a anemia e a osteoporose. A anemia é um problema que afeta 1/3 da população do mundo. E com certeza esta alta incidência tem muito a ver com baixos níveis de consumo de ferro, de cobre e de cobalto. A osteoporose ela é uma verdadeira epidemia e esta alta incidência com certeza tem a ver com baixos níveis de consumo de cálcio, de magnésio, de boro, de selênio durante as fases mais jovens da vida. Outro problema que poderia ser considerado como uma epidemia do mundo moderno é a obesidade. E as pessoas não têm uma ideia da relevância dos minerais nesse processo. Engordar ou emagrecer deveria ser o resultado de uma equação matemática simples. Se a pessoa consumir mais caloria do que gastou, ela deveria engordar. E se ela consumir menos do que gastou, ela deveria emagrecer. Isto seria verdade se o nosso metabolismo estivesse ajustado. O problema é que a grande maioria das pessoas, por causa da deficiência de minerais, não tem esse metabolismo ajustado. Aí ela tenta emagrecer ou engordar de acordo com o propósito, porém o organismo dessa pessoa não está em condição de responder àquele estímulo. Então é importante a gente citar que se a pessoa quer ou engordar ou emagrecer, ela primeiro precisa de ajustar o metabolismo consumindo minerais. A partir do momento que tem o metabolismo ajustado, aí ela vai tomar as medidas compatíveis com a ideia dela. Se ela quer emagrecer, ela vai fazer a restrição de comida, e praticar exercícios, atividades físicas, mas o organismo dela vai estar em condição de entender aquele aspecto. Então, resumindo essa história toda, o que tem acontecido é que as pessoas têm negligenciado a importância dos minerais. Elas querem só, às vezes, fazer regimes alimentares ou tomar medicamentos para emagrecer, esquecendo do principal, que é o metabolismo. Então, o ajuste dos minerais, que vai levar a um ajuste do metabolismo, é fundamental nesse processo. Viu? Os minerais são realmente fundamentais para o nosso organismo. Mas será que os alimentos que consumimos no dia a dia contêm esses minerais tão importantes? Será que estamos nos alimentando bem? Bom, eu gostaria de me alimentar melhor, né? Mas infelizmente, por causa do tempo da gente, da disponibilidade, às vezes trabalho tipo o dia todo, que se eu me alimento bem, eu acredito que não, poderia estar melhor. Fico muito tempo sem comer, e quando como muito, e é muito fast food.
Minha alimentação é bem variada, muita verdura, carne branca, por isso eu me considero bem saudável. Bons hábitos alimentares e uma boa ingestão de minerais são fundamentais para jovens, adultos e idosos. No entanto, o que pouca gente sabe é que o nosso solo, onde são produzidos a maioria dos alimentos, quase sempre é pobre em minerais. E assim, tudo que é produzido ali também será deficiente. Quando o assunto é a própria saúde, as pessoas ainda não têm uma ideia clara da importância dos minerais. E com isso, elas não buscam alternativas para subsidiar o seu organismo com eles. Dentro da medicina veterinária é diferente. Os produtores rurais que se propõem a produzir alguma coisa, que seja carne, leite, ovos, já fazem desde a década de 30 a suplementação mineral dos animais. Isto porque perceberam que se não mineralizar, os animais não terão saúde e consequentemente não irão produzir. O fato é que para termos saúde e qualidade de vida, é fundamental que suplementemos a nossa alimentação com os minerais. Isto porque nossa comida é naturalmente pobre nesses elementos. Quem tem cachorro em casa pode constatar facilmente essa minha afirmação. Aquelas pessoas que alimentam seus cães com a comida caseira, certamente terão em casa um animal obeso, que solta muito pelo, que tem um volume excessivo de fezes e com um odor mais pronunciado, ou seja, um animal que claramente mostra que não tem a saúde totalmente em dia. Agora, aquelas pessoas que alimentam seus animais com ração terão em casa um animal totalmente diferente. Ela vai ter um animal com pelo bonito, sem excesso de peso, ou seja, um animal extremamente saudável. Agora, qual que é a diferença básica desses dois tipos de alimentos? A diferença é que na ração há uma suplementação de minerais. E esses minerais fazem a grande diferença. Por isso que às vezes a gente até brinca. A gente diz que a nossa comida não serve nem para cachorro. Mas agora você deve estar se perguntando: se os nossos alimentos são tão pobres e deficientes, o que fazer para suprir o organismo com os minerais essenciais à saúde? A resposta para a sua pergunta é uma alga encontrada em poucos lugares do mundo e concentrada em um único produto, e diferente de todos que você já viu: Litocalcium. Litocalcium é um suplemento alimentar feito a partir de uma alga marinha com características muito especiais. Sua composição contém o melhor cálcio orgânico de origem vegetal que existe, além de magnésio e mais 72 minerais perfeitamente balanceados pela natureza. Por suas excelentes propriedades minerais e de absorção, Litocalcium é considerada a melhor fonte de minerais disponível hoje no mercado. O Litocalcium é um alimento fonte de minerais, produzido a partir de uma alga marinha, que é um vegetal que cresce em um ambiente extremamente rico em minerais, que é a água do mar. Talvez o seu grande diferencial seja o fato dele ser um conjunto de minerais, um conjunto balanceado pela própria natureza. Não foi nenhum cientista que determinou que teria lá tantos miligramas de cálcio, tanto de magnésio. Foi a própria natureza que fez esse balanceamento em proporções fisiológicas. É bom citar que no organismo os minerais trabalham em conjunto. Ou seja, a absorção de um mineral muitas vezes depende da presença de um outro. Por exemplo, na osteoporose, que é uma doença caracterizada pela falta de cálcio, hoje a ciência já sabe que não basta simplesmente administrar cálcio ao portador. Precisa que seja o cálcio associado a outros minerais como o boro, como o magnésio, etc. Esta diversidade ou esse conjunto de minerais do Litocalcium faz com que ele seja uma espetacular alternativa no propósito de mineralizar, além do fato de que seus minerais são de origem vegetal e a ciência já sabe que os minerais de origem vegetal têm melhor aproveitamento pelo nosso organismo. Agora você já sabe, Litocalcium é a mais completa fonte de minerais disponível atualmente. Mas além de melhorar todo o equilíbrio e funcionamento do organismo, Litocalcium é também um poderoso aliado no combate a vários problemas de saúde.
A osteoporose é, sem dúvida nenhuma, uma grande epidemia do mundo moderno. É uma doença que reduz muito a qualidade de vida das pessoas à medida que a idade avança. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil exista 10 milhões de portadores, que são pessoas com a maior predisposição à fratura, que talvez seja o ponto culminante da doença. Porém, em termos de qualidade de vida, a fratura não é o evento mais relevante dentro da osteoporose. Porque se uma pessoa tem osteoporose, certamente ela tem baixos níveis de cálcio e magnésio na circulação. Se ela tem esses baixos níveis de cálcio e magnésio, ela também é uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não tem força muscular, uma pessoa que não tem memória, é uma pessoa que não acha muito graça nas coisas, ou seja, uma pessoa que está mais predisposta à depressão. Ou seja, então antes de acontecer o pior possível, que seria a fratura, a pessoa já tem uma drástica redução na sua qualidade de vida. Uma boa suplementação mineral é fundamental para reverter essa situação. Porém, aquelas pessoas com idade mais avançada, que são exatamente as que mais necessitam dessa suplementação de cálcio, apresentam uma dificuldade em absorver a maioria das fontes de cálcio disponíveis, por serem de origem inorgânica. Estudos comprovam que o cálcio inorgânico, para ser absorvido, depende da acidez do estômago. Porém, as pessoas com idades mais avançadas têm essa acidez naturalmente reduzida, o que prejudica a absorção desse cálcio inorgânico. Já com o litocálcio, isso não acontece. Por ele ser de origem orgânica, ele é uma molécula de cálcio dentro de um pedaço de proteína, e isso faz com que ele seja amplamente absorvido, independente da acidez do estômago. Além do que, no litocálcio existe um conjunto de minerais. E eu gostaria de relembrar que a ciência, os estudos mostram que o cálcio, para ser absorvido, necessita estar associado a outros minerais, como o zinco, o boro, o selênio e o magnésio. Especificamente nesta questão de osteoporose que nós estamos falando, o litocálcio, sem dúvida nenhuma, é uma espetacular ferramenta para ajudar a essas pessoas a reconquistar a qualidade de vida e ainda fortalecer o seu organismo para que ele tenha condição de prevenir e ainda combater muitos problemas de saúde. Litocálcio é a melhor fonte de minerais naturais que existe no mercado. Seus minerais orgânicos têm um espetacular aproveitamento pelo organismo e é a melhor opção para jovens, adultos e idosos que precisam de reposição urgente de cálcio e outros minerais. Faça um contato conosco e procure saber mais sobre litocálcio. Nós temos certeza que litocálcio poderá ajudar muito a você ou alguém que você conhece. Eu estava assim, sentindo dor no corpo, dor nas pernas, cansaço, insônia. E fui ao médico, ele me receitou um remédio para osteoporose e artrose. Mas uma amiga minha me falou do litocálcio. E eu estou tomando litocálcio. As pernas não parou de doer, o corpo não dói mais, não estou cansada, estou dormindo bem, voltei minhas atividades, estou dançando, viajando, passeando. Litocálcio fez diferença para mim. Eu tinha problema com artrite, dores do corpo, dor na panturrilha, dor de cabeça, dormia mal. Além de dormir pouco, o sono não tinha qualidade. E gosto muito de fazer caminhada, mas cadê aquela disposição? Hoje, com os meus 65 anos, eu me sinto muito mais disposto depois que eu tomei o litocálcio. Entendeu? O litocálcio para mim foi fantástico e eu recomendo para todas as pessoas, não só da minha idade, mas até os mais jovens também, por que não? Faça um contato conosco e procure saber mais sobre litocálcio. Nós temos certeza que litocálcio poderá ajudar muito a você ou alguém que você conhece.